Boa tarde, pessoal. Hoje é quinta-feira, hoje é dia de live extra e hoje é um assunto recorrente nas nossas redes sociais. É um assunto que todo mundo pede bis. Então, por esse motivo, a gente retornou com esse assunto. Esse assunto é a Austrália e para isso a gente vai ter um convidado super bacana, que é o Vinícius. O Vinícius, a gente pode falar que a extensão da casa dele é a Austrália, porque ele trabalhou e interagiu com esse mercado Austrália por 12 anos. Ele representou uma escola, ele morou por 2 vezes lá, ele morou em 99, quando a gente nem falava de intercâmbio ainda, por 2 anos, depois ele voltou para lá, nos anos 2000, 2005, ele voltou para lá de novo. Ele foi para um destino muito peculiar, que é Perth, mas ele é apaixonado pela Austrália, assim como todos nós, e ele tem muita coisa para contar pra gente. Então eu acho que essa live tem muito a acrescentar. Qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, interrompam a gente durante a live, mandem as dúvidas de vocês. E o que a gente não conseguir sanar durante a live, sintam-se à vontade de mandar um direct e uma mensagem pra gente. A gente vai ter o maior prazer em atender vocês. Ele já entrou, eu vou chamar ele aqui para bater esse papo com a gente, tirar todas as dúvidas mais específicas que todo mundo sempre quer saber. Espera só um pouquinho. Oi, meu Olá, querido, muito obrigada! tudo bem? Tudo ótimo, e você? Também melhor agora, né? Que a gente vai conversar sobre a Austrália. Ah, um assunto chato, né? Difícil, né? Pra você é Vocês mais estão. fácil falar de lá do que falar de cá? É, né? Nossa, bem mais fácil. Acho que tá todo mundo ouvindo bem, né? Super, super, Ah, super, então tá super. bom, Débora, que bom. Você Então tá tá. bem? Tô bem, graças a Deus, tudo tranquilo e super feliz aí de poder participar com você, com a Bitrip, desse bate-papo aí sobre a Austrália. Eu que te agradeço, porque assim é um assunto recorrente nas nossas redes sociais, é um assunto de grandíssimo interesse. Então eu acho que você tem muito a contribuir. Eu acho que para você é uma coisa tão orgânica e eu acho que tem tanta coisa para a gente saber, tanta coisa que está todo mundo querendo perguntar. Então eu falei, É. vamos. Que legal. Mas acho que é o que a Débora falou agora, né? Também para o pessoal que está chegando agora. Dúvidas sempre vão existir, né? A gente tem muito assunto para falar de Austrália. Eu acho que é um assunto infinito. E mais que ninguém, a Bitrip aí está super disponível para receber vocês, para tirar dúvidas. Eu também, depois a Débora pode me passar as dúvidas. E, Passo enfim, mesmo. eu acho que é um longo bate-papo, na verdade, né? É. E eu acho que é um papo que a gente tem muita, muita, muita coisa para falar, porque, enfim, é um assunto que desperta muito interesse. Acho que É, não só para quem quer mudar a vida, mas para quem quer ter realmente uma experiência diferente, literalmente do outro lado do mundo. sim, Então, sim, sem dúvida. obrigada, Sem obrigada, dúvida. obrigada mesmo pela sua Imagina, eu que disponibilidade. agradeço. E, bom, vamos começar com as dúvidas, porque eu sei que são 1 milhão de coisas, né? Então, Tá, vamos vamos lá. lá. Você foi pela primeira vez em 99, quando ninguém falava nem sobre isso, e você É, foi lá, tipo, vou para a Austrália. para o outro lado do mundo e para uma cidade que, imagina, pequenininha, enfim. Que hoje a Na gente verdade, fala que tem 2 milhões de habitantes, mas na sua época não devia chegar nem a 1 milhão de habitantes. hoje tem 2 milhões de habitantes. É a primeira vez que eu fui foi em 99, não tinha 2 milhões de habitantes. O que eu acho interessante é que é uma cidade que sempre está crescendo e se desenvolvendo, né? Muito. E em 99 eu sempre tive o sonho de morar fora, sempre tive o sonho de fazer um intercâmbio. Uhum. E eu lembro que eu fiz algumas pesquisas, pesquisei outros países, mas aí uma amiga minha falou: sabe por que você não vai para a Austrália? Eu nem nunca tinha ouvido falar de Austrália, muito menos de Perth, mas aí acabei aterrissando lá e, enfim, sou apaixonado por lá, né? Mas acho que um dos motivos, acho que o primeiro motivo que me levou era justamente por ter essa experiência internacional, né? E Tá. depois alguns motivos, mas você vai me falando as dúvidas e daí eu vou respondendo. Quero muito saber, assim, Tá. 99, 2 anos lá, que curso que você foi fazer e o que te levou a
né, a fase tomar esse 90, de novo, gente, em 99, assim, a Pois gente tinha muito pouca informação, né? é, Não é, era tão fácil assim a gente ter informação sobre, não só sobre a Austrália é mais difícil ainda, mas sobre os outros, assim, sobre qualquer destino, mas ainda mais um destino é, tão pouco explorado. Então, ainda mais o de que que você foi falar intercâmbio em lá? si. Ainda mais de intercâmbio, né, Débora? Que a gente nunca tinha ouvido falar tanto dessa questão de intercâmbio, de vou Sim, fazer um curso fora, eu vou ficar um ano fora. exato. Eu acho que assim, algumas coisas ponderaram, né, no meu processo de decisão. Eu acho que principalmente foi a questão do custo-benefício, né? Uhum, Eu queria, de fato, ir para um lugar onde eu tivesse uma facilidade financeira melhor do que outros países. sim, Então, quando eu fui fato. pesquisar, eu vi que, por exemplo, a Austrália é um país que permite nós, como estudantes, trabalharmos e estudarmos, né? Então eu acabei indo fazer um curso de inglês para aprimorar meu idioma, porque eu falava inglês aqui, mas eu tinha que aperfeiçoar, óbvio, não era, Uhum. eu achava que eu falava inglês, na verdade, né? E acabei indo para fazer um curso de inglês e, consequentemente, eu tive a permissão de trabalho, o que é engraçado, né? Desde aquela época nada mudou em relação ao trabalho. Quem é estudante pode trabalhar legalmente no país, o que permite com que a gente arque com as nossas despesas, né? O aluguel, transporte, alimentação. Então, eu fui fazer um curso de inglês, paralelo a isso, trabalhava, e fiquei lá estudando e trabalhando, vamos dizer assim. Lógico que dentro das horas que o governo permite, né? A gente, como estudante, tem um limite de horas de trabalho Muito que na importante isso que você época, está falando. pessoal, a gente podia trabalhar 20 horas semanais, 20 horas por semana. Hoje em dia, já dizem que a gente pode trabalhar 20 horas a cada 15 dias, né? Ou seja, se na primeira semana você fez 10 horas de trabalho, na segunda semana você pode fazer um pouco mais, então para compensar. Mas antigamente era 20 horas semanais que a gente podia trabalhar e eu já tinha dinheiro suficiente para poder me manter lá. Depois, lógico, né? Então veio a questão do custo de vida, veio a questão de poder trabalhar, veio a questão do inglês, que eu queria um país onde falasse a língua inglesa, então a Austrália é um país de língua inglesa. Depois veio a questão, que eu acho que conta muito, a questão do clima, né? Então, quando Uhum, é verão aqui, é verão lá. Quando é inverno aqui, é inverno lá. Então, a gente consegue se adaptar muito fácil, né? uhum, É, e por ser também um país onde as pessoas são muito receptivas, né? Elas recebem muito bem os muito. estrangeiros, os estudantes internacionais. É um país multicultural, então a gente vê pessoas do mundo inteiro. Então a gente se sente muito bem acolhido lá. E eu queria morar em praia, daí eu acabei caindo lá e fiquei E aí lá. então, o seu primeiro curso já foi para fazer curso de idioma mesmo? Você não foi, É, de repente, um high school ou alguma coisa assim? Você já foi para um curso de não, inglês? Débora, já fui para o curso de inglês mesmo, mesmo porque em 99 eu estava com 22 anos, então eu já tinha feito o colegial aqui no Brasil, já era maior de idade, já tinha começado a faculdade, então acabei trancando a faculdade aqui para ir para lá. Então eu cheguei Tá. lá para justamente fazer o curso de inglês, que era o que eu precisava e era o meu foco na época. E perguntaram até aqui, o Tiago perguntou se essas 20 horas semanais era suficiente para você conseguir se manter. Ô, Thiago, boa noite, tudo bem? Na verdade, sim. As 20 horas semanais é o tempo excelente para a gente poder se manter, mas é o que eu falei no comecinho, né? A gente se mantém como uma vida de estudante. Então você paga o Uhum, aluguel, teu transporte, tua alimentação, né? uhum, São essas as despesas básicas aí que a gente tem como estudante e trabalhando informalmente, né? É o que eu sim, falo, a gente tem um trabalho informal, né? sim. E então a gente se mantém lá muito bem, né? Tem trabalhos que você tem um salário mínimo da Austrália. Acho que depois a Bitrip pode comentar melhor com vocês, mas se eu não me engano acho que são 17 dólares por hora hoje. Mas por Isso. exemplo, eu ganhava trabalhando aos finais de semana 25 dólares, 27 dólares por hora, né? Só sábado e domingo. Então eu tinha um trabalho quinta, sexta,
sábado e domingo, onde eu conseguia já ter o dinheiro suficiente para me manter lá. Eu acho É que o que é lógico, diferente muito é que o que a gente ganha aqui, a gente muito sobrevive, né? é, Lá, a gente não sobrevive, a gente realmente vive. Então, o que eu senti muito lá, quando eu estava lá, 2 anos atrás, que eu acho que acabou não tendo grandes impactos, porque não é uma economia tão instável como a nossa, exato. é que, de repente, assim, a pessoa que trabalha num pub ou, de repente, que trabalha num banco, elas frequentam os mesmos lugares. A diferença é a Sim, sim, sim. frequência que eles vão para esses lugares. Eles não Exato, deixam de frequentar, né? exato. Então, É. E eu até costumo dizer, né? Até complementando o que a Débora disse, o que a gente ganha aqui no Brasil não é proporcional ao que a gente gasta. Então você recebe um salário X, você vai no supermercado, tudo é mais caro. Lá na Austrália, o que você ganha é proporcional ao que você gasta. sim. Então, a tua qualidade de vida ela é muito boa. Por isso que essas 20 horas semanais a gente consegue se manter lá. Exato, exato. Estão vindo algumas perguntas aqui que estão perguntando se em relação, se você aconselha quem está pensando em fazer um ano sabático. Tiago, eu acho que ele acabou mesclando meio que um momento de enriquecimento cultural, né? Porque ele não podia estar lá só por estar lá, a gente tem que justificar o que está indo É, fazer no país. Mas ele também conseguiu ter um momento de recalcular a rota no sentido assim, calma, eu posso pisar no freio, eu posso me enriquecer de outras coisas também, que eu acho que é maravilhoso ter essa possibilidade, né? sim, sem dúvida. Eu acho que, na verdade, em relação, eu acho que tudo que vem em relação ao estudo é válido, né? Sim, Eu acho que não, acho que depende muito do foco de cada estudante, né? Por isso que eu até reforço, a B-Trip está aí para justamente aconselhar nós como estudantes, né, o que é melhor para o nosso projeto, né, de Austrália. Então, naquele momento, naquela época, para mim o melhor de fato foi fazer um curso de inglês. Mas às vezes tem algum estudante que já tem um perfil de já ter o inglês aqui no Brasil, já ter se formado na faculdade, já não quer investir dinheiro para fazer curso de inglês, então exato, ótimo, né? Investe para fazer uma pós, investe para fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então acho que tudo exato. depende muito do perfil de cada indivíduo, né? Eu acho que essa é a nossa missão como agência, é realmente assim, eu sou muito disso, assim, a gente fazer o atendimento de vender a coisa certa para a pessoa certa. Então, Exato, às vezes ela exato. já está totalmente pronta, ela já fez uma série de coisas aqui, tem um inglês bacana, por que não tentar dar um passinho a mais, né? E de Pois repente é, estimular ela a ter um ganho acadêmico maior e voltar para cá ou não, com um currículo assim super super sólido, acho que em outro patamar, e eu acho que isso é super super válido, né? exato. E além não só do ideal de cada estudante, mas também em relação à cidade, né? Por exemplo, a Débora teve lá agora em 2018, foi para Sydney, foi para Melbourne. Eu estava do outro lado da Austrália, estava em Perth, mas às vezes para a Débora, ela não vai falar, não, Perth não é para mim, não tem as Sim, características que eu quero, eu prefiro outra cidade com outro tipo de, vamos dizer, de pegada. Então, acho que é importante essa conversa para justamente muito. identificar qual que é o melhor país, qual que é a melhor cidade, qual que é o melhor projeto de estudo. Eu acho que essa sondagem inicial, ela é fundamental para que a gente possa rascunhar, junto com vocês que estão aí do outro lado, um plano perfeito. Ou Exato, pelo menos que ele se encaixe em mais que 70, 80% do que você, qual é a sua expectativa. sem Lógico, dúvidas. a Austrália tem, assim como a gente, ela também tem um inverno. Ele pode ser mais rigoroso ou menos rigoroso. É, A gente vai eu sempre tentar com essa, falo, né? nesse jogo aí, né? Quanto mais para o sul da Austrália a gente tiver, mais frio vai ser. Então, se você pegar o Sim, mapa, aqui tem um mapa atrás de mim, mas não dá para ver direito. Mas o inverno da Austrália é como se fosse o inverno do sul do país, né? sim. Então, é um inverno relativamente rigoroso, né? A gente que está em São Paulo, quem mora no Rio, quem está mais para o norte do país, aqui no Brasil, não sente tanto com o inverno, né? Mas quem está lá no Exato. sul, sim. E a Austrália vai ser a mesma coisa. Exato, exato. Estão fazendo 1 milhão de perguntas aí, se é Que difícil bom. arranjar emprego, se não é difícil arranjar emprego. Gente, a Austrália é um dos lugares assim mais tranquilos desde que você esteja disponível para a Disposto. experiência. Se você está É, disponível para a experiência, e disponível para a experiência, de repente aqui você trabalha num banco, tá?
num cargo super bacana, mas chegando lá, sim, você vai servir café, você vai interagir com todo mundo. Isso, na minha concepção, não te faz menos do que nada nem ninguém, muito pelo contrário, eu acho que te traz um lado humano muito rico e que te faz se colocar numa posição muito, muito bacana, muito É. bacana. E Então, eu eu acho que acho você tem que estar até, disponível, né? e até acrescentando o que a Débora está falando, acho que isso faz parte da nossa experiência, né? Porque se Muito. não for isso, o que, que vai valer da tua experiência de ter largado tudo aqui e ter ido para outro país? Então vai valer para você conhecer outras pessoas, para você estar em contato com o inglês, já que a maioria do objetivo das pessoas é aprender o inglês, assim como foi o Exato. meu, ganhar teu dinheirinho e ver que você é capaz de fazer outras coisas que de repente aqui no Brasil não são valorizadas. É Exato. lógico que toda procura do emprego tem o seu desafio, né? Eu falo. É aquela questão, você está disposto. Quem quer trabalha, quem não quer reclama. Esse é o fato. Né? Eu lembro que eu cheguei Exato. na Austrália e em uma semana eu estava trabalhando. Tem pessoas que demoram um mês, 2 meses. A média para a gente que é estudante internacional, né, que eu diria brasileiro, é de mais ou menos 1 mês e meio, dois Nossa, eu meses ia para falar arrumar o isso primeiro emprego. agora. Agora. Ah, Eu ia tá. falar assim, Então nossa, pode acho que falar. mais de um mês e meio a pessoa não passa assim, É, a menos que ela não queira, assim. E aí, quando você acaba querendo escolher muito, ou uma coisa que de repente até, vamos combinar que não vai chegar, se não você não vai, não estiver vai. aberto à experiência, eu conheço gente que na segunda semana já estava trabalhando Pois é. e foi super bem, sabe? Pois é, e emprego tem tanto para aqueles que falam inglês como para aqueles que não falam. Né? Exato. Um exemplo prático que eu dou é, por exemplo, a gente chegou na Austrália agora, não fala nada de inglês, e você quer trabalhar na recepção de um hotel, por exemplo. Você pode trabalhar na recepção de hotel? Lógico que pode. Mas enquanto você não tiver teu inglês legal, você não vai conseguir emprego. Né? Então é mais fácil você Total. ir por outro caminho, buscar empregos onde não há necessidade de você usar tanto o idioma no começo. E daí, conforme você vai aperfeiçoando, você muda de emprego. Porque a gente não tem vínculo empregatício com ninguém. Então, Exato. eu posso estar trabalhando num lugar agora, se amanhã eu ver que esse lugar não está compensando para mim, eu vou para outro lugar, outro emprego, porque eu não tenho vínculo empregatício, porque eu trabalho informalmente, casualmente. Eu concordo plenamente com Né? você, assim, e eu acho que eu sempre falo para os meus intercambistas que tem uma questão muito clara. Quanto melhor o seu inglês está, mais na linha de frente você vai estar. Pois é. Enquanto ele não tiver tão aprimorado, menos chance eles vão te dar de conversar com as pessoas, de se arriscar, porque você precisa se fazer entender e ser entendido. Então, Exato, não exato. tem muito. A matemática é meio simples, né? Mas eu acho que ela É, precisa estar no radar de quem está buscando uma oportunidade aí, né? pois é. E emprego tem para todo mundo, gente. É É um para fato. todo mundo. É um Então, fato. isso é o mais importante a gente saber, né? É um Acho que fato. isso é o mais legal, assim. Tiago, sim, a gente trabalha com todos os outros destinos. A gente está falando especificamente da Austrália nessa live, mas a gente trabalha com Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, enfim, com a vida. Mas é que essa live em especial, o Vinícius deu a gentileza de dispor do tempo dele para falar com a gente de Austrália, porque ele conhece, acho que mais da Austrália do que do Brasil, então a gente quis é, aproveitar essa oportunidade e deixar um pouquinho mais claro para vocês com vivências de quem já esteve lá e que tem muito carinho, assim como a gente, por isso e que fala com o maior amor do mundo sobre isso, né? Sim. Então é basicamente isso. Mas por favor, querendo falar sobre algum outro assunto, por favor, pode mandar uma mensagenzinha para gente que a gente fica no radar também. Vamos seguir com as perguntas daqui porque tem bastante coisa Vamos. aqui. Tá. Você foi em 99 e aí você foi em um outro momento, Uhum. 2005. Foi. Que curso que você fez? Bom, então é o que a gente comentou, né? A gente sabe que se a gente quer trabalhar na Austrália, né? Esse é um benefício que o governo dá para a gente como Uhum. estudante, a gente tem que estar matriculado num curso, né? Só que também a gente tem que pensar na Austrália como um degrau que a gente está subindo, né? Então, o que, que isso significa? Por exemplo, se lá atrás, em 99, fui para fazer um curso de inglês, fiquei na Austrália há 2 anos, Sim. que justificativa eu daria para o governo? Daí, lógico, eu voltei para o Brasil, terminei minha faculdade, arrumei emprego, mas a Austrália não saía da minha cabeça. Queria voltar para lá, queria voltar para Perth de qualquer forma.
Mas a gente tem que pensar num degrau, né? Então daí eu fui fazer um curso de certificação, né? Então aqueles que são reconhecidos mundialmente. Então hoje em dia a gente tem IELTS, a gente tem TOEFL, a gente tem o Cambridge, com vários níveis de Cambridge. Então eu fui estudar o Cambridge, daí eu acabei fazendo um curso técnico, depois eu fiz um Graduate Certificate. Então, na verdade, eu fui galgando para ter sempre justificativas para o governo do porquê eu estava na Austrália e do porquê que eu poderia continuar trabalhando informalmente lá, né? É claro que também tinha a questão toda do meu lado acadêmico, né? Eu queria fazer jus ao investimento que eu estava fazendo, né? A gente sabe que o investimento para a Austrália ou para qualquer outro país exige um pouco mais da gente, né? Então eu não Principalmente quando a podia gente se... está falando de um tempo longo de permanência, né? A gente não está falando É, de um curso de 4 semanas, de 6 semanas. A gente está falando exato. pelo menos aí, você ficou num bom tempo em curso. E eu acho que É, isso que você está falando é de extrema importância, porque todo mundo fica assim para mim, eu vou fazer inglês, mas aí qualquer coisa eu renovo. Gente, se a é, gente que não, né, nós não somos agentes imigratórios, a gente tem essa malícia de perceber, tipo, nossa, ele fez 10, né, sei lá, 48 semanas de curso de. Vai de novo fazer inglês? pois é, pois é. Aí, já sou estranho, né? Então, assim, Uhum, e eles têm essa percepção, e eu acho bárbaro você falar sobre isso, porque realmente a gente tá numa escada, precisa subir os degraus, precisa ir exato. galgando patamares novos, porque É. senão. E é claro também que, por exemplo, para alguns casos específicos, eu também não vou me aprofundar muito, porque eu não sou nenhum especialista em visto, nada disso, né? Mas, por exemplo, hoje em dia, se você faz um curso onde ele tem uma duração de 2 anos, acho que essa informação super importante, interessante aí, principalmente para aquelas pessoas que têm dúvida em relação à pós-graduação, a mestrado, né? Então, se você faz um curso a gente classifica ele como higher education, né? Então, por exemplo, uma pós-graduação, um mestrado, uma faculdade, que ela tiver pelo menos 2 anos de duração, depois desses 2 anos, o governo te dá mais 2 anos de visto para você Isso. tentar entrar no mercado de trabalho dentro daquela área que você se formou. Então é interessante para aquelas pessoas que querem fazer um investimento, que nesse período de estudo vão poder trabalhar as 40 horas quinzenais, mas que depois desse período de estudo você vai ter um visto só para trabalho, né? Não Exato. necessariamente você está vinculado a uma instituição de ensino, você só vai estar vinculado ao trabalho, e daí essa recuperação do investimento que você fez, ela vai ser muito rápida. Eu acho bárbaro você ter falado isso, até porque, assim, tem esses 2 anos, além, né, você tem esses 2 anos só para trabalhar. Gente, é a hora que quem está pensando em, de repente, criar raízes na Austrália, é a hora de você mostrar para o australiano por que você, né, você vender seu peixe, o porquê de ser Uhum, você e o porquê, de repente, assim, putz, será que eu fico aqui mesmo? É aqui o meu lugar? Então, eu acho que isso é extremamente importante para quem está pensando e se vislumbrando lá por um período maior, né? exato. Então, é muito bom a gente ter sempre isso no radar. E lembrando que, assim, tá pensando em ir ficar lá mais tempo, em, de repente, criar raízes por lá e tudo mais, o australiano que é a pessoa, gente, que investe no intelecto. Então, se você tem um investimento no seu intelecto, eles vão te dar a contrapartida. Eles querem segurar você lá, né? Eles querem a pessoa Uhum, que tenha desenvolvido o intelecto, que tenha contribuir academicamente para o país. Não estou falando que necessariamente você vai ser um professor de física quântica, mas tá, você fez um curso de gastronomia legal? Pô, eu quero você aqui. Você fez um uhum, curso de engenharia legal? Eu quero você aqui, né? Então eu acho que é isso que exato. é importante. E respondendo ao Tiago que fez algumas perguntas, eu vou tentar dar um apanhado nas suas perguntas, Tiago. Sim, a gente faz o acompanhamento todo da viagem, do curso que a pessoa escolheu, a gente aconselha também, sabe aquele negócio? Putz, você quer esse curso, mas por que você quer esse curso? O que te leva a escolher isso? Então, a gente faz todo o acompanhamento com você antes, durante e depois. Porque às vezes você está lá por um tempo maior e você ainda precisa do nosso suporte aqui. A gente está aqui realmente por vocês e para vocês. É por isso que a gente abre a câmera, por isso que a gente
procura pessoas tão generosas como o Vinícius, que topou falar com a gente. Enfim, é por isso que a gente está sempre buscando mais informações, munir vocês de mais informações, para que vocês possam fazer uma escolha sadia e segura, né? Tanto para o lado de vocês, quanto do nosso lado, tá tudo ok aqui, tá? Então, sim, a gente faz o curso, de repente, você quer fazer como o Vinícius estava falando, você quer fazer um curso de nível superior ou só um curso de idioma, pode contar com a gente, sim, com toda certeza para isso, tá? Continuando um pouquinho. Você foi, então, em 99 e em 2005. Eu acho que Perth tem um lado muito legal que, assim, o que eu cada vez mais eu vejo, não só em Perth, mas assim, na Austrália inteira, eu vejo muito eles crescendo de uma forma muito sólida, né? Muito assim, Muito planejada, né? isso, essa é a palavra. Obrigada. Exatamente isso. Muito, muito. É. Que diferença você sentiu em 99, pausa, 2005? É claro, é exatamente isso que a Débora falou. Acho que a gente nota, sem dúvida nenhuma, um crescimento, mas um crescimento de uma forma ordenada, de uma forma planejada, né? Então, é lógico, a cidade que eu tive, que eu vi em 99, não era mais a mesma que eu vi em 2005 e não é mais a mesma agora em 2020, né? Eu tive chances aí de retornar e ver que realmente a cidade está... Exato, que cresceu, que em determinado ponto da cidade eles construíram prédio, e se você pegar a arquitetura do prédio, onde tem espaço vazio, eles estão construindo mais prédios, mas tudo de uma forma muito ordenada, né? Muito organizada. Então, essa é a principal diferença. É lógico, o número de brasileiros aumentou, isso é fato, mas eu digo que os brasileiros, eles estão presentes nas escolas, né? Por quê? Porque assim como eu, os outros brasileiros também querem trabalhar e a gente precisa estar estudando. Então a escola acaba sendo o ambiente onde você vai ter contato com os brasileiros. Mas no teu dia a dia, então na hora de dividir tua acomodação, na hora de procurar um emprego, você consegue se esquivar dos brasileiros se você quiser, né? Eu acho que assim, em termos de segurança, a cidade continua a mesma. Em termos de limpeza, a cidade continua a mesma. Então, assim, tem muita coisa que eu acho que de positivo que a cidade não mudou, mas ao mesmo tempo a cidade se desenvolveu e a cidade cresceu. Acho que isso é um outro lado também muito interessante quando a gente fala de Perth, porque Perth é a maior cidade ali da costa oeste da Austrália, né? Então, se a gente falar de costa oeste da Austrália, é Perth que a gente vai ouvir falar, né? Então, eu acho que nesse aspecto de crescimento e desenvolvimento só foi positivo aí para a cidade. Tiago, eu super agradeço você o feedback, a gente está aqui por isso e para isso, então, por favor, muito obrigada, conte conosco. E respondendo, acho que até alinhando com isso que você vai falar, que você falou, eu acho que Perth, assim como a Austrália, né, ela tem um crescimento sustentável e muito sem perder a essência dos valores australianos, né, do que é a Austrália de essência, de que precisa ter um crescimento sustentável para não gerar um desemprego gigantesco, até para o australiano, não só para o estrangeiro, mas eles têm essa preocupação genuína, que é o que eu sinto, e você me corrija até se eu estiver enganada, mas eu sentia muito isso lá, do tipo, tá, eu vou crescer, sabe aquele negócio? Eu vou pôr uma peça a mais no guarda-roupa, mas meu guarda-roupa ele cabe 15 calças, então não adianta eu colocar 17, eu vou ter que tirar uma. Exato, é Então, exatamente é isso, tudo né, muito Bruno? ordenado, né? Foi o que eu senti muito lá. E isso é muito positivo, assim, para a Muito, Austrália toda, né? Para a Austrália inteira. muito. Por isso até, gente, que a gente não vê tanta discrepância, assim, de uma pessoa que, de repente, trabalha num pub, de uma pessoa que trabalha limpando um hospital, de uma pessoa que trabalha num banco. Porque eles têm realmente essa consciência de que as pessoas que estão lá, elas estão contribuindo da melhor forma delas para o país, né? Exato. E isso é muito legal de ver. E o transporte público funciona, então Super, trem, ônibus, tudo funciona, super. então é normal a gente não sair de carro, né? O normal lá é você andar de ônibus, de bicicleta ou de Sim, e você de trem. repente pegar esse transporte público junto com o CEO da sua empresa, Exato, é né? exatamente isso. E eu costumo dizer que o país desenvolvido e rico é aquele país que o transporte público te leva para todo que é canto, e além dele te levar para tudo que é canto,
é um país onde a riqueza é deixar o carro em casa e você ter o luxo de se sentir seguro num transporte público que te leva para qualquer lugar, né? Exato. É, Eu acho que isso exatamente isso. é muito maravilhoso lá. Eu lembro que, imagina, às vezes eu voltava para casa às 2 da manhã. Tudo bem, ele podia não parar em todas as estações, mas nas principais Ele eu parava. tinha É, como ele chegar em para. casa. Eu tinha como chegar em casa. Olha, e conversando assim, dá vontade de arrumar as malas e voltar, hein, Débora? Nossa, mas eu ia perguntar isso para você agora. Agora eu ia falar, vem cá, você nunca sentiu vontade de repente voltar para lá, não? Débora, olha, sendo bem honesto, eu já tive vontade, mas ao mesmo tempo é o que eu falo para todo mundo, né? Acho que tudo que eu quis fazer lá em relação ao estudo, as oportunidades que eu tive de experiência, né, de poder trabalhar, de aprender o idioma, eu aproveitei muito, né? A Uhum. sorte que eu tive é que depois que eu voltei, eu trabalhei com a Austrália durante muitos e muitos anos, então estava sempre em contato com o país, né? Mas acho que eu me sinto muito mais feliz em poder incentivar as pessoas a irem, né? Porque o tempo vai passando, você vai tendo outros projetos. Lógico, tem um sonho de voltar para a Austrália para passar férias, só para Porque a gente passear e falou curtir até ontem, muito. né? Não, É, eu quero ir, eu mas quero ir eu quero ir para descansar. férias. Mas eu acho que eu me sinto muito mais feliz e realizado em poder ajudar as pessoas com esse projeto de poder viajar, de poder ser transparente em relação a tudo que tem lá na Austrália, as dificuldades que a gente enfrenta. Acho que esse é o meu papel, assim, né, sendo bem honesto. E eu super te entendo, porque quando eu fui em 2018, eu fui falar para os meus clientes, olha, eu tô indo, vou ficar um mês fora, e eu tô indo para a Austrália. Você vai fazer curso de quê? Não, gente, pela primeira vez, acho que Eu da vou minha de existência, férias. eu só vou. Eu só vou, eu vou É, me perder, eu vou me achar, eu vou lá, eu vou comer, sabe aquele negócio? Eu vou sentar na praça, eu vou tomar um café e eu vou ver a vida passar? sim, sim, Nossa, que sim. luxo gostoso, sabe? De É. olhar e falar, E, que, nossa. e até assim, na verdade, como estudante, né, para aquelas pessoas que querem ficar mais tempo, isso também é possível, né? Lógico que Muito. não por um mês, mas tem dia que você não vai Sim. trabalhar, tem dia que você vai sair determinado horário da escola e você não vai precisar trabalhar, então você tem a sua tarde livre, a sua noite livre para poder fazer E o que você aproveita. quiser, Tem que aproveitar exato. isso. Às vezes Né? você não vai trabalhar aos finais de semana, então por que não viajar para alguma cidade vizinha? Então você tem como aproveitar, né? É lógico que cada um faz o seu estilo de vida. Eu optei por trabalhar aos finais de semana, porque os finais de semana eu recebia mais, né? Uhum. Então eu não tinha final de semana de folga. Mas mesmo assim eu estava feliz, porque tinha dia que eu ia para aula e não tinha mais nada para fazer à tarde, então daí eu aproveitava, ficava como a Débora sentava e via a vida passar Nossa, é assim. uma delícia, gente. Assim, eu acho que foi uma opção sua estratégica. E tá tudo bem. E de repente, assim, poxa, eu não quero abrir mão do meu final de semana, vou me matar um pouco mais durante a semana. Tá tudo bem também. Eu acho que a conta tem que Uhum. fechar pro seu estilo. E fechando, Exato. E é fazer as maravilhoso. coisas conforme as regras, né? O governo te dá 40 horas quinzenais para trabalhar, são 40 horas quinzenais que a gente vai trabalhar e ponto final. O restante a gente vai estudar, vai curtir, né? E é isso. Assim, a Austrália te possibilita muitas possibilidades, assim, possibilita muitas possibilidades, é meio bizarro falar, mas ela te dá um leque de possibilidades muito legais do tipo, Uhum. você quer ir para Indonésia, você quer ir para o Sim, Japão, tudo que você pensou que está do outro lado do mundo, que estava longe para você fazer, você já chegou na metade do caminho. é, Aproveita, sabe? exato. E é fácil, né? É, fácil e barato, né? Muito. Eu É. queria, assim, pensando lá, que sensação você tinha quando você estava lá, sabe? Tô com saudade do Brasil, tô tranquilo aqui. Como que era para você o seu bem-estar lá? Como que você mantinha a É. sanidade, sabe? Eu falo assim, o começo, acho que para todo mundo é muito difícil, né? Então, primeiro, porque agora a gente está conversando em português, você pega um avião, você chega lá é tudo inglês, né? Então, primeiro tem a questão do Da barreira do idioma. idioma, né? É, Sim. por isso que eu acho que é importantíssima a dedicação na escola, nos estudos, né? Porque é isso que vai te dar a base para você se comunicar, né? Então Uhum. acho que essa é uma barreira que a gente enfrenta, um desafio, não é barreira, né? É um desafio, né? Eu Sim, acho. sim.
Outra questão que eu falo sem dúvida, né, saudades, porque a gente está acostumado aqui com uma determinada rotina e lá a gente vai ter uma outra rotina totalmente diferente. Porém, qual que é o lado bom disso tudo? Que as pessoas estão na mesma situação que a gente. Então são pessoas que também estavam numa rotina, estavam acostumados família, amigos, fazer determinada coisa e foram para lá, né? Então você acaba se aproximando dessas pessoas muito fácil e elas acabam se tornando grandes amigos seus, né? Então acho que isso é uma questão positiva. Tá todo mundo na mesma situação que a Tá gente. É todo mundo lógico. muito disponível, né, Vi, assim, É, naquela atmosfera, vibrando a mesma coisa, né? Então tá todo mundo exato. na mesma disponibilidade que você, né? E daí todo mundo acaba se ajudando, você acaba fazendo amizade com umas pessoas legais. Tem pessoas que já estão voltando para o teu país de origem, então acaba te indicando para um emprego ou para uma própria acomodação. Então acho que as pessoas estão lá meio que se ajudando, né? Uhum. É claro que assim o conselho que eu dou, que muitas vezes é difícil, é a gente se desprender um pouco das coisas aqui do Brasil, né? Afinal de contas é um sonho que a gente quis realizar. Então se você for para lá e ficar Fundamental. pensando, puxa, esse final de semana eu acho que eu estaria no shopping com os meus amigos tal e tal. Se você não aproveitar e encarar que você está lá na Austrália, que você tem que absorver tudo que o país tem para te oferecer, daí as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Então é legal se envolver com as atividades da escola, fazer amizade, dividir apartamento com outras pessoas, arrumar teu emprego logo, porque daí a tua cabeça vai se ocupando, você vai vendo que teu inglês vai melhorando e as coisas fluem mais rápidas também. Assim, eu acho que isso que você falou, assim, de novo, outra vez, a gente concorda. Eu acho que você tem que estar realmente disponível, porque você querer viver o Brasil lá fora, então não adianta, não vai ser uma experiência completa. E você Hum, também só ficar procurando brasileiro, gente, o brasileiro uma hora volta. Assim como é, eu estou falando brasileiro porque é a nossa nacionalidade, mas exato. só que a gente tem ainda um outro empecilho. Além de voltar, vocês têm uma coisa mais do que tudo em comum, que é o idioma. E aí o seu Hum, objetivo não foi cumprido, né? Então, procure fazer amizade com quem tá lá fora, com quem é de lá, principalmente nativo, porque os nativos eles vão te apresentar realmente como o australiano vive, como é o dia a dia deles mesmo. E você, acho que você se experimentando, se internacionalizar, a coisa rola assim de uma forma muito mais fluida, né? exato. E eu vou te falar, ó, até na minha época, até quando eu fui a primeira vez para lá, já tinha feijão. Então, assim, tem feijão, Tem pão de queijo, tem tem pão de queijo, guaraná. tem bolacha, Não tem é no coxinha, preço tem guaraná, daqui, tem, gente, tem mas tudo tem. que tem aqui tem lá. Então, em termos de Inclusive alimentação, ninguém vai brasileiro. sentir falta. Inclusive o brasileiro, que tem muito também. Mas eu acho que tem uma amigona minha, que foi inclusive nossa intercambista, que fez até uma live conosco, que é a Marina. Eu falo para ela que eu acho que ela foi uma das pessoas que ela foi muito disponível para o intercâmbio dela. Ela foi muito aberta. Cara, ela foi para o Canadá e ela foi parar de repente. Ela rodou realmente assim. Ela rodou o Canadá inteiro. Ela foi para os Estados Unidos também. Ela foi parar no Havaí. Enfim, e ela pegava as coisas dela e ela ia, sabe? Ela pegava. Ela, não, eu topei a experiência e eu fui vivenciar. E eu acho que ela foi muito livre, muito liberta. E isso é muito legal. Quando você está assim disponível para o intercâmbio, porque ele vai te devolver de uma forma muito legal, né? Exato, é verdade. Bom, Vi, eu queria muito agradecer você. Eu sei que eu Já tomei muito do acabou? seu tempo, já acabamos. Eu queria Não, agradecer mas. todo mundo que participou com a gente, porque a Gente, interação tem foi muita coisa para maravilhosa. falar. Mas, por favor, então fale, pode falar todas elas. Se você Não, quiser, a não, gente fica assim, aqui eu falo que se a gente quiser, a gente fica aqui falando de uma vida Austrália a noite inteira. inteira. Uma vida inteira, uma vida Mas, inteira. puxa, eu que te agradeço, Débora. Obrigado aí, conte comigo. Sempre que precisar, a gente bate um papo, tira as dúvidas. Pode contar comigo que eu estou mais do que à disposição. E incentivar mesmo as pessoas. Acho que é uma experiência que vale muito a pena. Eu falo que se eu conseguir, qualquer um consegue. Então, é o Você de falou isso e eu menos, falei, ai, assim. gente, olha ele. Ai, olha ele, Mas é querendo que eu verdade, assim, peça. Ai, arrumar olha. emprego, aprender o idioma, a conhecer outras pessoas. Eu acho que é um país que está super aberto, é uma experiência que vale a pena mesmo.
Uhum. E, enfim, contem comigo aí porque vocês precisarem. Agradecer também todo mundo que assistiu, que fez pergunta. Foi muito legal, foi uma interação muito boa. Eu recebi aqui uma pergunta no privado, falando como é que você conseguiu deixar família, amigo, tudo para trás e ir. Como que foi É, para você mas isso? na verdade é o que eu ia até completar agora, assim. Essa, na verdade, é uma escolha nossa, né? Eu não fui obrigado a ir para lá, né? Da mesma forma que quando a gente for, a gente ninguém está sendo obrigado a ir. Então acho que isso já facilita. Se de fato, né, alguém tivesse falado, Vinícius, você hoje, amanhã Você você vai tem arrumar suas que. malas, você vai para a Austrália, não sei o quê, e eu não querendo, é claro que a situação ela poderia ser um pouco diferente. Uhum. Mas quando a gente está disposto a ir, no avião você já conhece pessoas que já estão deixando. É lógico, não vou negar. Quando eu fui, eu lembro que chorei, até comecei a chorar um dia antes, não sei o quê. Mas olha que engraçado, eu chorei muito mais quando eu voltei da Austrália. De ter que deixar a minha Vou vida, te as julgar coisas, a minha jamais. rotininha lá, as minhas coisas, sabe assim? Então Sim. eu acho que é engraçado isso. A gente não percebe, né? Quando chega é o fim do mundo, né? Porque não estou mais no Brasil e tal. Mas que o tempo vai passando e você vai percebendo. E daí eu lembro que a minha dor foi muito maior quando eu voltei de lá do que quando eu fui, né? Mas é lógico, é um desafio para todo mundo, mesmo porque a gente está num país onde a gente não conhece ninguém, não fala a língua e está tendo que nascer de novo, né? A gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender um monte de coisa. Então esse é um grande desafio, mas eu estou aqui, deu tudo certo, dá tudo certo, né? Para todo E mundo. assim, você E o vai que não criar deu novas conta como raízes, né? experiência. Total, É, total, total, conta como experiência, como total. aprendizado, enfim. Total. E eu acho que assim, é muito louco isso. Eu lembro quando eu fui fazer dos 1 milhão de intercâmbios que a gente faz nessa vida, porque a gente não só trabalha com isso, como é vício. Eu lembro que quando eu fui, acho que foi para Argentina. Eu não lembro, acho que foi para Argentina. Eu voltei de lá, Vinícius, eu chutava minha mala da volta, eu falava, eu não vou voltar. Eu não vou voltar, chega. Por que que toda vez é isso? Porque toda vez é. Porque é sempre assim, né? Aquilo é, É, bem ou mal, alguns casos é infinito, mas em muitos casos o tempo é finito. E aí sim, você olha e sim. fala assim, meu Deus do céu, por quê? Por quê? Por que que eu não escolhi ficar mais tempo? Por quê? É. E a Né? gente sabe, mesmo que a gente vá, a hora que quiser a Uhum. gente volta, né? Enfim, então essa questão da saudade é algo que a gente vai aprender a lidar bastante, mas você tá lá, E a hora hoje, que você vamos quiser você vai combinar que tá voltar. tão mais fácil do que quando foi de sua época, né? Hoje a gente Nossa, tem muito FaceTime, mais. tem Tudo, tem tudo. Tem tudo, tem no seu tudo. Em primeiro tempo intercâmbio, real. você tinha que marcar horário para ligar. Era uma Era carta e fortuna. e-mail, que eu tinha que ir na Lan House mandar e-mail porque não tinha computador em casa, não tinha Pois é. celular com internet, escrevia cartas e cartas, era super legal ficar trocando carta, enfim, Era outra coisa, né? era outra coisa. Era uma outra barreira ainda, acho que muito maior ainda. Depois foi tudo melhorando, em 2005 a forma de contato já era mais fácil também, hoje já é muito mais fácil do que foi há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, então eu falo só mais a questão da distância, porque o resto a gente está E é a perto distância da física, mesma né, gente? forma. Que hoje você abre seu computador, você consegue acompanhar o dia inteiro da pessoa ali, né? Exato, Frente a frente na exato. mão, né? É. Mas é isso. Sim, Thiago, a gente encontra muito canguru lá. Gente, mas muito, muito, Muito. muito, muito. O bichinho Canguru, koala, esquisito, viu? tudo. Tem tudo lá. Ainda Eu mais acho quando ele você mais está bonito mais na pro TV, eu interior. confesso. Eu confesso. Ah, tá. Eu tive bastante simpatia por ele também. Quando você viaja na estrada, então tem placa para tomar cuidado com o É canguru, verdade. porque canguru não é uma praga, né? Mas é um bicho que tem muito, né? Muito, Muita quantidade. Então tem que sempre muito. tomar cuidado. É verdade, é muito, muito verdade, assim. Estão É. perguntando para você se é verdade que Perth, na Austrália, é a segunda capital mais isolada do mundo. Porque Puff está lá do outro lado, né? Mas olha que É engraçado, o distante. australiano, quando vai falar de Austrália, eles colocam um mapa mundi de ponta cabeça e daí mostra que a Austrália não é tão longe assim. É, mas é um país longe, sem dúvida, né? Mas hoje em Sim. dia tem grandes companhias aéreas que operam a Austrália, então ou voo via Dubai, via África, via Chile.
Então você tem hoje muitas opções que fazem encurtar um pouco aí teu caminho para a Austrália, né? Dependendo da rota que você faz, é até mais fácil chegar lá do que chegar no Canadá, às vezes. Exato. Eu estava vendo, às vezes o tempo de voo é praticamente o mesmo, É dependendo fato, do lugar do Canadá que você vai. é fato, é fato. É, Mas, mesmo assim, gente, é um voo cansativo. O fuso dá uma pegada. Eu, pelo menos, eu é. entro fácil no fuso. Agora, sair do fuso é uma questão um pouquinho difícil, né? Não, o Mas fuso tudo horário bem. são, né, praticamente 13 horas de diferença. Então, por exemplo, aqui são 6 da tarde, lá já são 8 da manhã, né? É, Então, do dia seguinte. Então, eu falo que a Austrália está no futuro, né? é, Mas é nada como qualquer outro país, né? Estados Unidos tem fuso exato. horário, Canadá tem fuso horário, Europa também. Então, a gente acaba se adaptando a tudo isso. É Fato. uma nova rotina, enfim, uma É nova fato. experiência, né? Tiago, é verdade também que não dá para beber bebida alcoólica em locais públicos. Por exemplo, É, você está numa praia, você quer tomar uma cerveja igual a gente faz aqui, não é possível, tá? Isso, não infelizmente, pode. isso É, não rola. E o André perguntou também se tem vida noturna. Tem vida noturna sim, André, mas eu falo, nada é igual. Eu falo assim, São Paulo é um polo, né? Assim, São Paulo as coisas acontecem aqui 24 horas. Então você está indo, hoje não por causa da pandemia, mas antigamente, né? Se você queria sair de uma festa e ir para outra, você ia encontrar uma festa aqui até de manhã. Supermercado 24 horas. A Austrália nada é 24 horas, né? Gente, Mesmo isso nem Sydney, Sydney, viu? Nem nem Sydney. Sydney, que é a maior cidade da Austrália. Então, Sydney, Exato. supermercado fecha às 5 ou 6 horas da tarde, Perth é a mesma coisa, tirando quinta-feira, que o supermercado fica e shopping center fica aberto até às 8 horas da 8 horas. noite. Isso, é. As baladas existem, mas geralmente, lembra que a Débora comentou no começo do transporte público? Então, a maioria das baladas lá durante a semana terminam às 2 horas da manhã, porque às 2 da manhã é o horário do último O trem que vai último para os trem, é bairros. verdade, é Então verdade. as pessoas saem da balada, pegam o trem e vão para casa. Né? Então, final de semana, sábado, uma ou outra acaba se estendendo até mais tarde, mas tem um estilo de vida bem diferente. Né? Então, tem a lei do silêncio, 9 horas da noite você não vê mais ninguém na rua, você não ouve barulho, é uma paz assim incrível, mas porque a rotina é outra, né? Eles jantam muito cedo, 6 horas da tarde está todo mundo jantando, eles dormem cedo, então é mais ou Sim. menos esse estilo de vida que a gente tem lá, diferente do daqui, né? Eu acho que a gente acaba tendo um estilo de vida parecido com eles na alegria, no clima e mais nessas questões, mas eu acho que no resto, assim, você não vai ver ninguém bebendo na rua. É, Eles têm, acho que, uma noção de responsabilidade, até a responsabilidade com o outro, assim, muito grande, né? Eu sim, acho que sim, esse olhar que eles têm para o outro é muito digno e que a gente precisaria muito aprender com eles ainda. Muito, é, muito. isso é fato. Uhum. Estão perguntando para a gente se o dólar, com as eleições americanas, acabam afetando os outros países, se a gente acredita que o dólar vai sofrer alterações. Eu acho que sim, Marco. Eu acho que, inevitavelmente, ainda os Estados Unidos ele comanda muita coisa assim, e a gente depende muito das diretrizes deles, até porque, na verdade, não é a Austrália que vai mexer no Brasil, né? Então, como mexe no Brasil, hoje mesmo o dólar já deu uma boa oscilada. Provavelmente o australiano também siga essa linha de raciocínio. Isso é um achismo meu, eu não posso afirmar, porque moeda, quem descobrir se ela vai subir ou vai descer, pelo amor de Deus, me conta. Me Porque avisa também. eu queria muito ter esse controle, eu queria muito ter essa É, bolinha de cristal. Mas, em vias de regra, eu acredito que sim, que isso possa vir a acontecer sim, tá? sim. Tiago, sim, lá é muito comum comer carne de canguru. Eu confesso que eu não comi, porque, enfim, eu estava na casa de um amigão meu que é vegano, então para ele eu acho que ele não se sentiria plenamente à vontade. Mas dizem que a carne de canguru, se não é muito bem feita, você até me confirma isso, Vinícius, se ela não é muito bem feita, ela fica dura. E ela tem um gosto Então, bem forte, bem assim, bem forte. característico. Eu comi carne de canguru, eu comi salsicha de canguru. Eu prefiro mais a salsicha do canguru do que a carne, mas tem gente que adora, né? E até Exato. só voltando aqui, teve uma pergunta da carteira de motorista, sim, lá em mão inglesa, Nossa, não tem teste. Tua carteira de motorista, se você fizer uma tradução juramentada, você pode usar ela, se não me engano, por um ano. Depois que você tiver mais de um ano, você é obrigado a tirar uma carteira de habilitação
australiano, né? Uma carteira de habilitação local lá. Gente, assim, eu falei pro meu amigo, né? Eu falei, nossa, eu acho que eu vou querer dirigir. Bom, eu já tinha morado na Inglaterra um tempo, fui quase atropelado umas 500 vezes. E na Austrália não foi diferente, não é mesmo? Na Austrália eu Mesmo passei para por atravessar a mesmo. rua, né? A gente tem que olhar do lado contrário. Aqui a gente está acostumado a olhar para a direita, lá a gente tem que olhar para a esquerda para atravessar a rua. Só que carro na Austrália é muito barato, né? Então é Sim, fácil a gente, como estudante, ter um carro, comprar um sim, carro logo no começo de Austrália, vamos dizer assim. Então por isso que as pessoas fácil. acabam comprando o carro, né? Mas, gente, dirigir lá, assim, por mais que nesse primeiro ano você faça a tradução da sua carta, tem que fazer uma tradução, tem que ir até o Detran pagar umas taxas, enfim, é possível. Mesmo quem for fazer isso, minha concepção é treine um pouco, chegando lá, não saia já dirigindo em grandes avenidas e tudo mais, porque é estranho. Para a gente evitar um pouquinho das infrações, é melhor estar seguro do que arrependido, não é mesmo? Então, treinar um pouquinho, estudar um pouco como é o trânsito ali, as ordens e as leis de É, trânsito, que são bem é, diferentes da nossa, sim, para evitar certos desconfortos e possíveis problemas, né? exato. Pedreiro, diarista, garçom ganham muito? Ganham bem, Thiago. São profissões que pagam, principalmente pedreiro, né? É uma profissão que paga-se muito bem, né? Uhum. Gente, é isso. Eu agradeço muito mesmo, Vinícius. Obrigado Eu que mais uma agradeço, vez. Débora, Bitrip, obrigado. Obrigada a você Eu sempre. adorei. O papo foi muito Contem bom. comigo aí. E a gente volta, gente. A gente chama ele de novo. Fiquem tranquilos. A gente vai chamar de novo. E aí tá tudo certo, né? Podem me chamar. Obrigado mais uma vez, viu? Tchau. Beijo. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau.